Mas quanto mais a gente começa a observar uma tendência de baixa continuando, em algum momento, né, o mercado ele vai se recuperar, porque o Bitcoin vai ficar barato demais, mesmo se a situação estiver um pouco preocupante, como talvez é o momento atual, né, devido à macroeconomia, geopolítica, e por isso que a gente tem que estar acompanhando sempre aí as nossas notícias da semana, as lives, etc, porque a gente aborda muito esse tópico aí, mais macro, né. Fala aí, pessoal, tranquilo? Bom, Rodrigo Abelha aqui na área, só um breve recado aí para vocês, um pouco da atualização que está acontecendo no mercado nesse curtinho prazo aí, né? Hoje, dia 18 de novembro, mais ou menos 12h30 aqui, 1h da tarde. A gente está observando aí o mercado cripto, talvez num gráfico um pouco mais acima, né? Em momentos desesperadores, né? Um canal de baixa aqui eu tô em Solana, né? Mas enfim, o Bitcoin vai estar seguindo um padrão muito similar, quer dizer, Solana vai estar seguindo um padrão muito similar ao do Bitcoin, etc, né? Mas como um todo, né? A gente vem observando aqui, né? Uma grande tendência de baixa aí no curto prazo, um medo extremo, o pessoal tá passando aí, mas o fato é de que a análise gráfica, a análise técnica, ela continua aí nos dando de grande direcionamento, pelo menos no que se diz ao gráfico, de fato, né? Então, pode ser sim que essa tendência de baixa aqui, por exemplo, né, existe uma possibilidade, sim, de que isso esteja sendo o início de um doloroso bear market, por exemplo, na qual, no gráfico semanal aqui, por exemplo, a gente consegue observar que a gente está num patamar abaixo da média de 50, então isso traz aí essas incertezas, né? Se a gente for ver durante toda a nossa bull market anterior, a gente teve toques na média de 50, né? Muito 50, que é um tópico aí que vocês já estão ligados, né? Alguns pavios ali abaixo, mas né, a gente sempre respeitou. Então é fato que se a gente manter, né, talvez próximas velas aqui, uma no máximo, duas, ainda abaixo dessa média de 50 sem uma recuperação, pode ser que isso seja um grande perigo, né, um grande sinal de alerta, porque isso não aconteceu pelo menos nas últimas vezes. Pode ser que as coisas estejam mudando, porque enfim, é um mercado novo, ETFs, novos players, né, um ecossistema diferente, enfim, mas a estatística histórica aqui mostra pra gente de que precisamos rapidamente nos recuperar nesse curtíssimo prazo, né? E aí quando a gente vai para, de fato, esse curto prazo, né, que é o momento atual, depois de uma grande sangria aqui, eu até posso escolher aqui alguns dessas cores, né, desses retângulos aqui, né, e objetos, porque vão atrapalhar a gente, mas a gente vinha construindo aqui esse canal, né, que ainda é um canal descendente, como vocês podem ver, né, com topos e fundos aqui cada vez mais descendentes, mas o ponto é de que nada cai para sempre, nada sobe para sempre, né? Então o extremo medo em algum momento vai começar a virar ganância e a extrema ganância em algum momento vai começar a virar medo. Então isso que acontece aqui, né? Então quando a gente observa mercados encontrando pontos de suporte, né? Por mais que ele esteja caindo, né, e a gente sabe que é uma tendência de baixo porque esses suportes eles vêm de forma descendente, né, olha que esse suporte em comparação com esse suporte, aqui majoritário, né, então a gente tem suportes aí descendentes, mas, enfim, continuam sendo suportes, né? Então o mercado ele vai estar fazendo esses pullbacks de movimento, mesmo nas quedas e inclusive nas altas, né? Mesmo que o mercado esteja subindo, em alguns momentos ele faz esses tipos de pullbacks aqui, né? Então observar essas pequenas reversões que são do curto prazo, mas que podem se estender e fazer reversões de gráficos maiores, como talvez seja o caso aqui, é muito importante. Tá, pessoal? Então, ontem, literalmente, né, na madrugada de ontem aqui, né, o Bitcoin ele bateu ali um pouco abaixo dos 89 mil dólares ali, né, oscilando na linha abaixo dos 90 mil, o que talvez seja aí, né, o fundo sendo marcado no mercado. Pode ser que sim, tá? Particularmente falando, a minha tese é de que a gente vai estar sim encontrando esse fundo nesses 89. Talvez o mercado faça talvez um fundo duplo aqui e talvez agulhe lá nos 88 e alto. Pode ser que sim, mas possivelmente o que a gente pode enxergar aqui é uma continuação de um fundo ascendente em relação ao anterior, como talvez seja esse daqui de fato que estamos marcando, né? Apesar de não ser completamente um fundo, mas né, o recuo dessa tendência de alta aqui no curtíssimo prazo, ele pode sim retornar para alguma média ali que vai estar formando esse suporte ascendente, e aí talvez essa reversão, como eu comentei, que acontece no gráfico de curto prazo, aqui estava no 15 minutos, a gente voltando aqui por 1 hora para a gente conseguir enxergar um pouco mais essa cunha, né, que foi desenhada, né, ele cria ali, né, ele passa a desafiar essas últimas resistências, né, os suportes que viraram resistências no caso. Então vou tirar aqui essa linha aqui, por exemplo. Então esse último grande suporte aqui como um todo, né, dando para esse cara aqui, que antes era suporte, agora ele atua como uma resistência, que é a resistência que está sendo desafiada, muito concatenado com a EMA de 50 aqui numa hora, né?
como vocês podem observar, que é inclusive onde o mercado está aqui de fato nesse momento lutando, a gente consegue observar aí essa questão da reversão, como eu venho comentando, né? Não só reversão no curto prazo, que é a captura deste movimento aqui, tá? E agora com uma possível confirmação com essa vela aqui, né? Bem expressiva, com volume alto também, inclusive. Provavelmente aqui o nosso RSI, ele já indica, o estocástico já indica aqui essa saída da zona dos ursos aqui, né? Entrando talvez uma zona mais neutra aqui, né? Essa linha amarela aqui, entre a zona laranja de bear market e verde de bull market aqui, com o estocástico ali também, transitando por essa zona, né? Então, enfim, pode ser que esse rompimento não aconteça agora, de fato, né? Nesse curtíssimo prazo. Pode ser que a gente precise aqui, ó, voltando lá pro curto prazo mesmo, né? 15 mil que é um pouco melhor. Pode ser que a gente tenha que fazer algum recuo aqui nessas médias mais de curto prazo, como a média de 9 ou a média de 20, né? Essa zona como tudo aqui, né? Como o próximo nível de recuperação. Tá sendo aqui uma Fibonacci, talvez. A gente pode observar que esse alvo, ele ainda não foi encontrado necessariamente, tá? Esse alvo tá aqui, assim, literalmente, olha como é que é a técnica incrível, né? Literalmente o alvo bem similar, né? Bem próximo, como sendo o topo dessa zona de resistência que eu criei aqui, né? Desse retângulo aqui, tá? Enfim, claro que esse aqui é o alvo principal, o alvo maior de todos, né? Mas toda essa zona aqui, como vocês podem ver, ela está sim atuando como essa grande resistência, tá? Aqui no gráfico de Zimin, essa média roxa aqui, que é a média de 200, ela está atuando como resistência, mas como vocês viram no gráfico de uma hora, essa média de 200 ela vira muito similarmente à média de 50, né? Devido aí a essa regressão apenas temporal, né? De cortes temporais gráficos, isso aí fica meio que subentendido, tá? Mas no geral, a gente está sim desafiando esse último movimento aqui do Bitcoin, que anteriormente era um suporte, como vocês podem perceber, né? Então o Bitcoin ele caiu aqui até a faixa dos 93, quase 92 mil, e aí ele recuperou, né, até os 95, né? Um movimento aqui, né, de reversão de curto prazo de quase 3%, como vocês podem observar. E aí sim, depois ele fez a continuação da sua queda, tá, pessoal? Então o que a gente acaba de observar é exatamente o mesmo fractal que aconteceu anteriormente, como aconteceu aqui, como aconteceu aqui, por exemplo, num movimento um pouco menor, como aconteceu aqui também, talvez com menos certezas, né? Mas quanto mais a gente começa a observar uma tendência de baixa continuando, em algum momento, o mercado ele vai se recuperar, porque o Bitcoin vai ficar barato demais, mesmo se a situação estiver um pouco preocupante, como talvez é o momento atual, né? Devido à macroeconomia, à geopolítica, e por isso que a gente tem que estar acompanhando sempre aí as nossas notícias da semana, as lives, etc, porque a gente aborda muito esse tópico aí, mais macro, né? Aqui é puramente análise gráfica. Enfim, então, esse é o ponto, né, pessoal? Com a Fibonacci, né, com os nossos alvos aqui, a gente está se encontrando essas zonas como um todo, né? Talvez a gente veja uma recuperação do Bitcoin ao decorrer dessa semana ou a próxima, para um fechamento acima dos 94, 95, idealmente falando, né, talvez que as pessoas queiram observar, é o Bitcoin ele fechando acima dos 100 mil dólares, que no caso seria aqui, né, o retorno para essa média acima da média de 50, que é o que faria ser a confirmação de apenas um grande, né, e assustador pavio, da mesma forma que foi um assustador pavio, quando a gente imaginou que ia fechar aqui muito perto dos 75, por exemplo, dos 70, etc, e a gente bateu lá 74.600, 74.500, né? Da mesma forma como aqui, anteriormente, a gente estava muito perto da EMA de 50, que era a faixa de 50 mil dólares, novamente o valor fechado, né? 75 mil, 50 mil, agora os 100 mil, né? E a gente fez ali um pavio até onde? Até os 49 baixo, né? Quase 48 aqui pegando, né? Bem no pavio. Então, o mercado ele tende a fazer esses movimentos, né? De tentar esmagar até o último sofredor aí que está acreditando num retorno. Talvez conhecido como mão de alface, né? Mas tem alguns níveis de mão de alface, né? Então o cara que não vendeu nos 100 mil, vai vender nos 98, vai vender nos 94, vai vender nos 93, cara, se abaixar abaixo de 90 já era, acabou, e aí bate abaixo de 90, assim como bate abaixo de 75, assim como bate abaixo de 50, mas logo depois a gente tem um movimento de pullback maior, confirmando o que aconteceu anteriormente. Então aqui nos 50 mil, confirmou o que aconteceu nos 25, ali agulhando nos 24 e alto. Aqui nos 75 mil faz um movimento, né, de retorno, comparando, né, muito similar ao movimento que fez nos 50 mil. E talvez, né, estatisticamente falando, a gente tenha aí um movimento do retorno aí dos 90 mil, 100 mil, fazendo talvez mais uma pernada aqui,
possivelmente a última pernada, e aí isso é discutível, mas repetindo mais um movimento desse, como foi nos 75 mil. Bom, isso é só uma teoria otimista para o mercado, né? Se você quiser enxergar otimismo nas coisas, como eu falei, devido ao cenário macro, talvez tenha alguma informação privilegiada aí, ou você conversou com algum guru seu, você pode talvez enxergar esse movimento como sendo um movimento otimista, mas lembrando que tudo é estatístico, tudo é provável, tudo pode acontecer, né? Então o mercado não liga para as nossas crenças. Então o que a gente pode estar aqui enfrentando, talvez no olhar mais pessimista, se você estiver sendo pessimista com o cenário atual, é de que você está vendo sim o fim desse movimento, até porque, como eu acabei de comentar no início do vídeo, né, um movimento que ele continua na alta, vai chegar uma hora que ele vai ficar tão alto, tão caro, tão bem precificado, né, tão sobrevalorizado, de que em algum momento ele vai ter o seu recuo. Então pode ser que o que a gente esteja enfrentando aqui é de fato, né, o fim do bull market, como aconteceu, por exemplo, no ciclo passado, né? Então esse movimento aqui, né, que aqui foi uma grande bull trap, né, ele pode estar se repetindo aqui da mesma forma, né? A gente pode estar observando aqui, né, depois de longos anos aí do Bitcoin saindo lá dos fundos dos 15, 20 mil dólares para mais de 125 mil, batendo 126 na euforia ali, né, encontrando o seu fim, né? Isso seria aí um cenário mais pessimista. E bom, ninguém tem bola de cristal, ninguém de fato sabe o que vai acontecer, mas se eu tivesse que talvez trazer uma resposta, eu provavelmente diria de que ela está na questão macro novamente, né? No que os Estados Unidos vai fazer, no que o Fed vai fazer, quais vão ser as próximas decisões, como vão ser os próximos dados que vão sair, como que o mundo vai mexer os seus pauzinhos ali, né? Os grandes players desse mercado vão mexer os pauzinhos e entender se eles estão no momento em que existe liquidez, que existe agressividade, que existe ali uma facilitação do crédito, ou se não existe. E é isso aí, é um tema para os próximos momentos.